Na sua Bíblia, no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 21. Versículos 34 a 36. A palavra do Senhor nos diz assim: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer, e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Irmão, essa passagem ela vai nos falar o último sermão de Jesus antes da crucificação, que é conhecido como o sermão profético. Nesse sermão, Jesus vai falar tudo que deveria acontecer antes da sua vinda. Então, durante esse sermão, Jesus vai falar de guerras, ele vai falar de grandes sinais que aconteceriam na natureza, doenças, perseguições, que tudo isso deveria acontecer antes da sua volta. E Jesus ainda orienta os seus discípulos a estarem atentos, a prestarem atenção a esses sinais, como as folhas de uma figueira que vão nascendo quando está próximo o verão. Irmão, de fato, nós vemos que muitos desses sinais já estão se cumprindo na nossa geração, o que indica que a volta do nosso Senhor, ela está muito próxima, mais próxima do que nunca. Porém, irmão, o fato desses sinais acontecerem, o fato de que nós estamos vivendo, pode fazer a gente ficar com uma vida preocupada, faz a gente ficar ansioso, faz a gente ficar com 1001 pensamentos na cabeça. E é interessante que Jesus, ele vai fazer esse alerta. Só que o interessante desse alerta de Jesus é que esse alerta não é para os descrentes. Esse alerta não é para os desviados. Sabe por que não é para o descrente, para o desviado? Porque o dia da volta de Jesus significa a ruína daqueles que não o aceitaram, significa a ruína daqueles que se afastaram. Portanto, se existe hoje alguém aqui que está desviado, ou que está pensando em se desviar, fica um alerta muito importante. E para você que pensa estar firme, como a palavra do Senhor diz, vigie para que você não caia, para que não caia dessa graça. Irmão, o interessante é que Jesus ele vai fazer esse alerta para que a gente não fique tão preocupado com essas coisas que tem de acontecer, que isso nos leve a ficar distraídos. Porque se a gente ficar distraído, nós não vamos perceber o tempo. Nós não vamos perceber quando o Senhor estiver voltando. Isso é muito importante, irmão, porque nós temos uma geração distraída. Tem crente que fala que não tem tempo para orar, mas que fica horas ou no feed do Instagram, no TikTok, vendo às vezes debate de político, vendo dancinha, vendo conteúdo que não agrega em nada. Tem crente, irmão, que fala que não pode ler a palavra, mas pode assistir série no Netflix, pode ver filme, pode assistir o jornal. Tem crente que não vem para a igreja, mas deixa para fazer qualquer tipo de outra coisa. Irmão, o que eu estou te falando não é que você não deva fazer essas coisas. Não estou falando que você não deva se divertir, que você deva ser um desinformado. O que eu estou te dizendo, irmão, é que você tem que tomar cuidado para você não se distrair. Mas o que isso que eu estou falando tem a ver com o tema? O que isso tem a ver com graça? A Bíblia nos orienta 3 coisas, irmão. Nós devemos crescer na graça. Nós devemos perseverar na fé até o fim. E como eu disse anteriormente, tomar cuidado para não cair. E nós precisamos entender, irmão, eu falei isso no estudo que a gente fez domingo passado, que a nossa salvação ela existe em 3 tempos distintos. Ela existe no passado, quando nós fomos salvos pelo sacrifício de Jesus, que nos reconciliou, nos perdoou, nos justificou e nos redimiu. Mas ela também existe no presente. Nós estamos sendo salvos através da santificação. E ela também existe no futuro, porque nós vamos ser salvos quando Jesus voltar e nós formos glorificados. Essa é a grande intenção do Evangelho, irmão. Já e ainda não.
Quando Jesus veio, o reino de Deus já foi inaugurado, mas ele ainda não foi consumado na sua plenitude. Quando Jesus veio, ele já nos libertou do pecado, ele já nos salvou, mas nós ainda temos que conviver com isso que nós temos no mundo. E por isso, irmão, é importante que a gente persevere até o fim, porque se nós nos distrairmos, a gente pode acabar sem perceber, esfriar e perder a nossa fé. E se nós perdemos a nossa fé, quando aquele dia chegar, você será surpreendido. Porque Jesus falou que quando o dia do julgamento chegasse, muitos seriam surpresos. E, irmão, se tem uma coisa que nós devemos falar, é que a geração do arrebatamento é uma geração distraída. Porque Jesus falou, nesse mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 17, que os últimos dias seriam como os dias de Noé e como os dias de Ló, no qual eles comiam, bebiam, casavam, viviam a vida numa boa, até que veio o dia do juízo e os pegou de surpresa, porque eles não perceberam o que estava acontecendo. Portanto, irmão, a gente precisa estar firme, nós precisamos caminhar e perseverar na graça, com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. As palmas exaltam o nome do Senhor.